Nessa noite eu quero continuar as ministrações que Deus tem colocado no meu espírito sobre o exército do Senhor. O exército do Senhor precisa de armas, o exército do Senhor precisa estar em pé, o exército do Senhor precisa ser treinado, o exército do Senhor precisa ver o mundo espiritual. E hoje à noite, especificamente, eu quero ministrar sobre a coragem que o exército do Senhor, que o guerreiro, o soldado do Senhor precisa ter. Eu quero mostrar na palavra essa noite como é fácil a gente se tornar covarde, como é fácil a gente não estar encorajado e deixar o medo, que é a porta da covardia, nos tornar covardes. Digo nos tornar porque não somos covardes, somos guerreiros, somos valentes, mas muitas vezes não sabemos que somos, porque pelo medo nos tornamos aquilo que não somos. O texto é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, esse é o texto básico, mas o tema da mensagem é ser covarde ou ser corajoso. Eis a questão. Qual dos dois? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tudo isso, coragem ou covardia, são espíritos, são atitudes do ser humano que abrem a porta no mundo espiritual para que ou o espírito de coragem ou da covardia venha tomar nossa atitude na nossa guerra. Eu quero dizer que a vida ela é feita de heróis. A história é feita de heróis. Nós lemos livros sobre heróis, nós vemos filmes de heróis. Deus fez a vida e as recompensas para heróis, não para covardes. Nós não lemos histórias de pessoas covardes, nós não vemos filmes de pessoas covardes, nós não imitamos os exemplos dos covardes, e quando nós somos covardes, nós mesmos nos odiamos, nós nos rejeitamos, nós odiamos os covardes. No entanto, muitas vezes, nós agimos como covardes, mais do que como heróis. Nós cedemos às pressões, nós comprometemos os princípios, nós quebramos a palavra que demos, quebramos as promessas que fizemos, e nós não percebemos que tudo isso é promovido pelo espírito da covardia. A covardia é uma atitude humana que é legalizada e fortalecida por um espírito no mundo espiritual. O Senhor não abre a porta para que esse espírito tome você e faça de você, que é um guerreiro valente, um covarde. Então, eu queria falar e mostrar, em primeiro lugar, essa noite, o espírito da covardia. Como que opera e como que trabalha o espírito da covardia? Em primeiro lugar, é um espírito, é o primeiro espírito enviado na guerra contra nós, tá? Mesmo antes de Satanás iniciar qualquer ataque contra nós, primeiro ele tira do exército, através da covardia, o máximo número de guerreiros possível. Deixa eu mostrar isso para você em Juízes, no capítulo 7, esse é o primeiro texto que vamos estudar. Juízes, capítulo 7, no versículo 3, nós sabemos que Gideão tinha 32 mil soldados. 32 mil soldados. No entanto, no versículo 3, diz: agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se do monte de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil pessoas e 10 mil ficaram. 32 mil guerreiros. Antes de iniciar a batalha, antes de iniciar qualquer confronto, antes deles até mesmo verem o inimigo, se encontrarem com o inimigo, um espírito já estava no arraial, um espírito já estava no campo, no meio do exército, no meio dos soldados.
era o espírito do medo, da covardia, da timidez. É desse espírito que eu estou falando essa noite. É contra ele que nós estamos batalhando essa noite. E no arraial de Josué, esse espírito tirou 22 mil soldados da guerra, onde tinha 32 mil. Só esse espírito, sem falar nada, sem fazer nenhuma guerra, ele já tirou do exército 22 mil homens. Queridos, esse não é um espírito pequeno, esse não é um espírito inerte, ele é um espírito bastante atuante, e ele faz guerreiros se tornarem covardes, porque se os homens estavam ali, eram 32 mil homens, eles estavam ali para a guerra, eles eram guerreiros, eles tinham condições de guerrear. No entanto, um espírito de medo e de covardia os tirou da batalha. Eu queria, antes de falar sobre a coragem, que é o nosso espírito, eu queria desmascarar o espírito de covarde. Então, quem são os covardes? Os covardes são aquelas pessoas normais, comuns, que poderiam vencer qualquer batalha como qualquer outra pessoa, mas que em seus ouvidos elas estão ouvindo o espírito da covardia, o espírito do medo. Deixa eu dizer para você que ninguém nasce covarde, nós aprendemos a ser. Da mesma forma que ninguém nasce corajoso, nós aprendemos a ser corajosos. Corajosos ou covardes são pessoas que simplesmente fizeram uma escolha. No momento do desafio, no momento da guerra, elas fizeram uma escolha. Os que escolheram o medo, escolheram a covardia, se tornaram covardes. Os que enfrentaram o medo, escolheram a coragem, se tornaram corajosos. Ninguém nasce covarde, ninguém nasce corajoso. Você aprende a ser durante a vida. Fracos e medrosos podem escolher enfrentar seus medos e vencê-los, tornando-se guerreiros e heróis corajosos. Da mesma forma, pessoas que um dia foram corajosas, elas podem chegar um momento em que, depois de realizar tantos feitos, elas podem enfraquecer, elas podem ceder, começar a fugir e se tornarem covardes outra vez. Já viu alguma vez uma pessoa que foi tão corajosa, que fez grandes feitos, que venceu grandes batalhas, que era um grande guerreiro, uma grande guerreira, se tornar covarde novamente? Você percebe que ser covarde não é uma questão de nascimento e permanecer covarde a vida inteira. Não, você pode estar covarde e se tornar um grande guerreiro. Ou você pode também estar sendo corajoso e em um momento você decidir voltar a ser covarde. Quem são os covardes? São aquelas pessoas que ouviram a voz do inimigo. Deixa eu dizer para você, naquele arraial de Gideão que tinha 32 mil homens, quem estava falando nos ouvidos de 22 mil? Olha, irmãos, 80% do arraial estava nas mãos do inimigo. Isso é, os ouvidos dos guerreiros estavam na mão do inimigo. E aqui é onde eu quero trazer para a igreja, para os servos e as servas de Deus, porque todos são corajosos, todos são poderosos, todos receberam o Espírito Santo, receberam o sangue de Jesus, todos têm em si a palavra de Deus, mas tem um Espírito falando no arraial, tem um Espírito falando no arraial. E os covardes são as pessoas cujos ouvidos ficaram presos na mão do inimigo. E tudo que o inimigo fez foi convencer essas pessoas do medo. Convenceram essas pessoas do medo. Deixa eu dizer para você que se nós estamos com medo, e às vezes a gente fica com medo, é porque nós fomos convencidos pelo inimigo. Porque Deus jamais convence ninguém do medo. Jamais. Deus coloca medo em alguém, para alguém se acovardar, para alguém fugir, para alguém se esconder. Deus nunca faz isso. Então, se alguém está com medo e se acovardou, ela ouviu o Espírito que a convenceu do medo. Então, deixa eu dizer para você, a voz do inimigo, ela traz o medo, e essa é a porta pela qual entra. As pessoas precisam aprender que nem todo pensamento da sua cabeça vem deles. Alguns pensamentos vêm de Deus, alguns vêm de nós mesmos e outros vêm do nosso inimigo. O inimigo que está falando, você não pode, você não é capaz. Ninguém se assusta
hoje com o fato de que o diabo fala com os homens. Desde o princípio da história do homem na terra, Satanás é uma pessoa que fala com os homens. Isso não assusta ninguém. Ele faz isso desde o princípio. O que assusta é saber que os homens continuam ouvindo Satanás, continuam ouvindo o diabo. No campo de batalha, no meio do exército, um espírito falando com os guerreiros. Um espírito falando. E ali, antes de Gideão abrir a boca, 22.000 já estavam contaminados por esse espírito. Já estavam dispostos a abandonar a batalha, o campo de batalha. E na hora que Gideão abriu a oportunidade, todo medroso e tímido pode voltar para casa, eles não pensaram duas vezes. 22.000 voltaram para casa na hora. Será que se Deus falasse, quem da minha igreja quer desistir, estou abrindo a porta para desistir. Imagina se Deus fizesse isso. Se Ele abrisse essa oportunidade para as pessoas desistirem. Se o Senhor mesmo chegasse na frente do exército da igreja e dissesse, olha, quem tiver com medo, quem tiver preguiçoso, quem tiver inseguro, quem tiver com medo da batalha, com medo do diabo, pode sair da guerra, pode sair. Quantos será que sairiam? Quantos tomariam essa oportunidade? Então, você já parou para pensar que não há absolutamente nada de covarde em Deus? Nosso Deus é um Deus corajoso. O tempo todo Ele é corajoso. Deus nunca se defende, Deus nunca se intimida, Deus nunca se amedronta, Deus nunca foge. Como alguém pode estar em Deus, como nós dizemos que estamos, e viver com medo, e viver fugindo, e viver na defensiva, se defendendo? Não faz sentido, meus irmãos. Eu quero dizer que covardes são pessoas que não ouvem a Deus. Elas não ouvem a voz de Deus. Porque toda vez que você está ouvindo a voz de Deus, Deus sempre te encoraja. Deus sempre te encoraja. O falar de Deus com os homens sempre encoraja os homens. Quando as pessoas estão covardes, significa uma coisa só: elas estão sem intimidade com o Senhor, não estão podendo ouvir, porque a covardia espiritual, emocional ou física é o preço pela falta de intimidade. É incrível. Eu posso chegar como eu estiver, desanimado, triste, desencorajado, como os seres humanos de vez em quando ficam. Mas quando eu entro na oração, eu começo a falar com Deus, eu começo a ouvir a Deus, e Ele começa a falar comigo, não existe outra atitude a não ser encorajado, ser renovado. Toda covardia, todo desejo de desistir, toda fraqueza vai embora ao som da voz do Senhor. Aqui está. Será que as orações, a vida espiritual, os hinos cantados, toda a prática espiritual que você faz, traz a voz do Senhor no seu ouvido? Às vezes fazemos práticas espirituais e a voz do Senhor não chega, porque a voz do Senhor sempre chega te confirmando, te afirmando, te enchendo de coragem. Toda vez que eu saio da oração, eu saio encorajado. Então, vencer a covardia, que é esse primeiro espírito que nos ataca, resolve um monte de problemas. Sabe por quê? A coragem, ela elimina um monte de visões negativas e libera o olhar da pessoa que vai guerrear para apenas uma possibilidade: a vitória. Quando nós eliminamos a covardia, quando nós eliminamos o medo, o som que a gente ouve é o som da vitória. O som que a gente ouve é o som da certeza de que essa guerra, essa batalha, essa luta, esse inimigo que está na minha frente, ele está derrotado e eu vou vencer. Covardia, irmãos, é um espírito que entra por uma porta. A porta chama medo. Na verdade, covardia é um espírito que tem uma aliança com um outro espírito chamado medo. E os dois combinam da seguinte maneira: eu coloco medo nele, eu coloco medo nela e você entra. E a covardia então entra e se aposta na pessoa. Ela torna um guerreiro um covarde, mas entrou através do medo. Eu quero dizer que o medo é o espírito porta. Isso é o espírito que abre a porta para os outros. Certa vez nós estávamos libertando uma pessoa que estava sendo liberta do espírito de enfermidade. Mas o espírito do medo que se apossou ali, que começou a falar, ele dizia: eu coloco o medo da enfermidade para que a enfermidade possa entrar. Então, quando a pessoa fica com medo de ficar doente, então a doença entra, porque legaliza. Quantas coisas o medo legaliza em nossa vida?
Quantas coisas o medo legaliza? O medo é o espírito portal, ele abre a porta para os outros, ele é o primeiro que chega, ele bate na porta, mas com ele vem uma fila atrás, ele vem realmente só para abrir a porta. Quando você recebe o medo, eu não quero saber que tipo de medo é, mas eu gostaria que você conversasse alto com você mesmo e falasse de que você tem medo. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, ela está contando uma história, e nessa história ela menciona alguns medos que ela tem. Estava acontecendo isso, mas eu sempre tive medo de que isso acontecesse. Ela menciona um medo em algum lugar. Eu estava vindo para cá, mas na verdade eu não quis fazer naquela época porque eu fiquei com medo de isso acontecer, e na verdade eu estou aqui, mas eu nunca tomei aquela atitude porque eu sempre tive medo de que se eu fosse tomar, isso iria acontecer. Então, quando você ouve as pessoas conversando, elas sempre mencionam o primeiro demônio que vem nos tornar covardes, que é o medo. O medo é o espírito porta. Ele abre a porta, você o recebe, aí ele manda todos os outros entrar. Entra a covardia, entra o desespero, entra a enfermidade, entra a perda, entra tudo que você pensar que o medo é capaz de trazer. Agora, eu queria falar que toda vez que a gente recua, toda vez que a gente desiste, e a gente só faz isso quando a gente está debaixo do espírito da covardia. E muitas pessoas têm desistido muitas vezes, têm recuado muitas vezes. A gente só faz isso, a gente só recua, só volta atrás, só se esconde ou se anula. Muita gente se anula, ela se cala, ela se nega a enfrentar uma situação, ela não reage, ela não se posiciona, ou ela abandona a sua posição. A gente só faz isso quando a gente está debaixo da covardia. O que a gente não percebe é que toda vez que a gente age assim, a gente está treinando o nosso espírito a ser covarde. Quero mostrar a você um versículo que não devia ser praticado. Qual um versículo da Bíblia que não devia ser praticado? E infelizmente é praticado por muita gente. Lucas 9:62. Porque as pessoas praticam tanto esse versículo, porque elas têm tanta prática em praticar esse versículo, elas se tornaram covardes profissionais. Elas se tornaram covardes crônicos. Elas não conseguem nem mais se encorajar. Porque Lucas 9:62 diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Toda vez que você começa algo e você para, você está treinando o espírito a ser covarde. Toda vez que você enfrenta algo até a metade do caminho, depois foge, você está treinando o espírito a ser covarde. Toda vez que você começa a falar e se cala, porque você recua, você está treinando o espírito a ser covarde. Toda vez que você começa a se posicionar, mas quando o inimigo te chantageia, você volta atrás de novo, você está treinando o seu espírito na covardia. Toda vez que a gente desiste, toda vez que a gente dá um passo atrás, que a gente retornou atrás depois de ter começado algo, a gente está praticando Lucas 9:62, colocando a mão no arado, olhando para trás e treinando o nosso espírito na covardia. Isso nos torna inaptos para o reino de Deus. Isso nos torna inaptos para o reino de Deus. Então, o espírito da covardia, ele transforma guerreiros em covardes. Ser covarde é preferir sofrer e tolerar do que não aceitar uma situação e enfrentá-la. Muita gente vira covarde em nome da paz. Eu prefiro a paz da escravidão do que a guerra da libertação. Eu tenho medo da guerra da libertação. Eu tenho medo de enfrentar, de lutar. Então eu prefiro sofrer e ter a paz. Eu prefiro tolerar Jezabel do que enfrentar Jezabel. Só porque Jezabel é intimidadora, sabe? Jezabel é esse espírito intimidador. Ele pode estar num homem, ele pode estar numa esposa, ele pode estar num marido, ele pode estar num filho, ele pode estar num patrão, ele pode estar numa autoridade, num pastor, ele pode estar em qualquer pessoa. É essa pessoa que intimida os outros. E as pessoas ao redor, a primeira atitude delas é tolerar Jezabel. Elas toleram aquele espírito porque elas querem como que apaziguar, acalmar. Deixa eu dizer para você que não se vence Jezabel apaziguando ele. Jezabel é um demônio,
que quando ele enfrenta, ele intimida, ele faz bullying com você, ele na verdade está chamando você para uma guerra. E se você não enfrenta, não o destrone, não o vence, não é? Ele toma posse de você e faz de você covarde. A única razão porque o mal vence no mundo, a única razão porque o mal é tão próspero na terra, é porque não há pessoas corajosas, não há um número suficiente de pessoas corajosas para enfrentar o mal. Olha, deixa eu dizer para você, o mal é ilegal. O mal, ele não tem legalidade para vencer. Ele não tem legalidade para tomar conta da casa, para tomar conta da atmosfera, para tomar conta da igreja, para tomar conta do lar, para tomar conta do casamento, do relacionamento, das finanças. O mal não tem legalidade, mas o mal, ele prospera porque não encontra corajosos pela frente para enfrentá-lo. Porque a palavra de Deus diz muito claramente em Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E a palavra de Deus está dizendo que o mal, toda essa intimidação, tudo isso que faz as pessoas se intimidarem pode ser vencido pelo bem, porque a luta contra o mal não é uma luta nossa, ela é uma luta do próprio Senhor. Sabe, nós não devemos nos intimidar e nos encorajar o tempo todo, porque as lutas não são nossas. Quando nós recebemos a unção em nossa cabeça, nos tornamos os sacerdotes de Jesus, a sacerdotisa do Senhor, ungidos para a guerra espiritual, nós nos entregamos, nos engajamos nas guerras do Senhor. As guerras do Senhor estão descritas no Salmo 149, e ela diz que é um privilégio dos santos fazer parte delas. Eu estou nesta noite falando aos guerreiros e guerreiras sobre a postura da covardia e a postura da coragem. O Salmo 149, verso 6, estejam nas vossas gargantas os altos louvores de Deus, na vossa mão a espada de dois gumes, para exercerem as vinganças sobre as nações, o castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias, os seus nobres com grilhões de ferros, para executarem neles o juízo escrito. Tudo isso foi de Deus, tudo isso é de Deus, tudo isso é do Senhor. Esta honra será para todos os santos, louvai ao Senhor. As guerras não são nossas, as guerras espirituais não são nossas, elas são do Senhor. Deixa eu falar para você, ser covarde é deixar as mãos enfraquecerem, os joelhos enfraquecerem e o coração enfraquecer. Olha, Isaías 53, versículo 3, há muitas pessoas que estão com as mãos enfraquecidas. Ser covarde é deixar as mãos enfraquecer. Você não pode deixar as mãos enfraquecerem, porque todo aquele que quer vencer precisa fortalecer suas mãos. Essa é a razão porque todos os dias eu oro nas minhas mãos, eu abençoo as minhas mãos, eu fortaleço as minhas mãos, porque elas são essa ferramenta que Deus coloca força. Eu quero ler Hebreus 12, verso 12. Hebreus 12, 12 diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Tem pessoas que estão assim, e Deus quer trazer força. Nessa noite eu estou ministrando força nas pessoas que estão com os joelhos tremendo, que estão com as mãos enfraquecidas, não querem mais segurar as armas espirituais. Mas deixa eu dizer, se você se deixar enfraquecer as mãos, você se torna um covarde. Provérbios 24, verso 10, é o texto em que a pessoa se enfraquece. Como que faz isso? Provérbios 24, 10, se enfraqueceres no dia da angústia, a tua força será pequena. Quero enfatizar essa parte, será pequena. Porque, na verdade, o verso está dizendo que a tua força não é pequena. A tua força não está pequena. A tua força é grande e você não sabe que ela é grande. E enquanto você mantiver uma postura de coragem, a tua força continua grande. Porque a tua força é grande.
a tua força é majestosa, há uma força muito grande em você, há um poder muito grande em você. Enquanto você agir na atitude da coragem, enquanto você enfrentar com coragem, a tua força continua sendo grande. Mas o verso diz que se você enfraquecer, se você passar por lado da covardia, deixar os joelhos tremerem e as mãos enfraquecerem, a tua força, que era grande, se tornará pequena. E é isso que eu não quero que você deixe acontecer. Porque todo corajoso pode se tornar um covarde. E eu não quero que você deixe isso acontecer. Porque você é um guerreiro. Então não deixe as mãos enfraquecerem. Eu gostaria de ler Neemias, que enfrentou aquela guerra para reconstruir os muros. E ele enfrentou um inimigo que é Sanbalat e Tobias. E Neemias capítulo 6, versículo 9 diz: pois todos eles procuravam nos atemorizar, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Se há uma coisa que o inimigo aposta que vai conseguir fazer você fazer, é parar de fazer o que você está fazendo. É enfraquecer suas mãos na obra. Porque se ele te enfraquecer as mãos, você para a obra. E aqui, Neemias sabe que a estratégia deles é essa. Pois todos eles procuravam nos atemorizar. Como é que Satanás enfraquece as mãos do guerreiro? Trazendo medo, fazendo você se atemorizar. Ele sabe que você é gigante, que você é poderoso, que há uma grande força em você. Mas se ele conseguir introduzir o medo, ele faz um guerreiro tremer. Ele faz um guerreiro de mãos fortes enfraquecer. Ele faz um guerreiro de pés firmes enfraquecer. Tem muitos guerreiros que estão assim, se deixaram tocar pelo medo em alguma área. E por isso que guerreiros se tornaram covardes. Não deixe isso acontecer com você. E Neemias, ele procurou não deixar isso acontecer. Deixa eu dizer para você que, infelizmente, no mundo que a gente vive, tem muito mais gente covarde no mundo do que gente corajosa. Essa não é uma perspectiva muito boa, mas isso é uma verdade. O mundo não seria como está hoje, não fosse a herança de vergonha, a herança de fuga, a herança de desistência, de medo e de moleza, que algumas pessoas que foram antes de nós nos legaram. Sabe, nós tivemos muita gente corajosa que caminhou nessa terra antes de nós, mas nós tivemos muita gente covarde. Muita gente covarde que não enfrentou o mal, que não fechou as portas do mal, que deixou o mal para a próxima geração enfrentar. Por isso que o mundo é como é hoje, porque passaram tantos covardes antes de nós, tantas pessoas que enfraqueceram as mãos, enfraqueceram os pés, enfraqueceram, se deixaram ouvir pelo espírito do medo, o espírito que os convenceu que eles eram fracos, e eles deixaram uma herança de covardia para a próxima geração enfrentar. Foram os homens que abandonaram o casamento e os filhos por uma outra mulher, porque se fosse corajoso, tinha permanecido no casamento, tinha permanecido dentro de casa, não tinha largado a família. Foram líderes do governo que instituições que se acovardaram diante da corrupção. Quantas pessoas foram compradas pela corrupção? Se eles tivessem sido corajosos, as instituições não teriam chegado no lugar onde chegaram. Sabe, mulheres fracas de espírito que preferiram ser vítimas de homens abusadores por medo de não se sustentarem financeiramente. Se elas tivessem sido corajosas, elas teriam abandonado aquele relacionamento de abuso, elas teriam pego seus filhos, ido para algum lugar, e eu tenho certeza que Deus, por causa dessa coragem, teria fortalecido essas mulheres. Mas quantas delas ficaram debaixo dessas opressões? Pastores que pregaram a verdade, não pregaram a verdade por medo, por ser intimidado por pessoas nas igrejas. E se eles tivessem sido corajosos, eles teriam enfrentado essas pessoas, teriam enfrentado Jezabel, e Jezabel não teria feito coisas que fizeram em tantas igrejas. Outros covardes foram jovens que, por medo de não serem aceitos pelos colegas, preferiram fumar com eles, ou se drogar, ou roubar, ou fazer o que quer que os amigos os pressionaram a fazer, porque se tornaram covardes. Porque se tivessem sido corajosos, eles não teriam se deixado iludir pelos amigos, não teriam se deixado fazer covardes e acompanhá-los nas coisas que eles fizeram. Muitos covardes passaram antes de nós.
moças que, por medo de perder o namorado, não se recusaram a entregar o corpo para ele antes do casamento, e se entregaram antes da hora por covardia, se tivessem sido corajosos. Meu amigo, a coragem faz a diferença na vida do ser humano, e a covardia também. Veja, muitos covardes passaram antes de nós, legaram para nós uma herança de covardia, por isso que o mundo é como é hoje, por isso que a sociedade é como é hoje, por isso que a igreja é como é hoje. O mundo precisa de mais corajosos, o mundo precisa de homens e mulheres que não se deixem ouvir pelo inimigo, que não se deixem convencer por Satanás, homens que não cedam, mulheres que não cedam, jovens que não cedam, sabe, pastores que não cedam, líderes de governo que não cedam, pessoas que saibam enfrentar Jezabel, saibam enfrentar todo tipo de pressão, intimidação e chantagem, não se acovardam, mas legam um legado de coragem para a próxima geração. É isso que faz um mundo melhor, é isso que constrói um mundo melhor. São os corajosos, não são os covardes que constroem um mundo melhor, não são os covardes que são admirados pela história, são os corajosos, são os que não se abaixaram, os que não se renderam. Mas há muito mais covardes no mundo do que corajosos. É muito triste dizer isso, mas encontramos tantas pessoas de espírito fraco, de vontade fraca, tantas pessoas sem disciplina, tantas pessoas que parecem não ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem nada de covarde nele, não tem nada de mole nele, não tem nada de intimidador, de se sentir intimidado nele. O Espírito Santo é essa pessoa que encoraja, que levanta, que manda para a guerra, que põe as armas, que põe a unção. O Espírito Santo é uma pessoa tremendamente vencedora, tremendamente altruísta, tremendamente encorajada e encorajadora. O Espírito Santo não é um espírito mole, não é um espírito de submissão, não é um espírito de fraqueza, não é um espírito de desistência. Todos esses espíritos são do diabo, todos esses espíritos são do maligno, todos esses espíritos, eles seguem o medo e a covardia e entram na vida do exército de Deus e tornam guerreiros em covardes. Homens e mulheres justos, que um dia se dobraram diante do ímpio, e por causa de algum favor que precisavam, por causa de alguma necessidade, por causa de alguma ameaça, eles se tornaram covardes, se acovardaram, fecharam a boca, não enfrentaram o mal, nos legaram uma herança de covardia. Se tivessem sido corajosos, teriam enfrentado o mal, teriam deixado um mundo melhor para a geração seguinte. Eu quero ministrar libertação em todo aquele que foi contaminado pelo espírito da covardia. Eu quero ministrar a libertação em todo homem e mulher de Deus, porque se você é evangélico, é servo de Deus, é chamado e ama a Deus, você é um guerreiro, você é chamado para uma guerra, você é corajoso, mas você pode estar sendo um covarde nesse momento. Você pode simplesmente estar agindo como um covarde, sem saber. Você não se levanta, você não se move, você não age, você não responde, você não ataca, você não trabalha, você não resiste, você só se enfraquece, você só afrouxa as mãos, você só afrouxa os joelhos, você só ouve o inimigo falar que não dá, você repete o que o inimigo fala aqui, o seu vocabulário mostra isso, e você tem se tornado um covarde, mas você é um guerreiro, você é uma guerreira, você foi chamado com uma unção de guerra. Jeová, o Senhor dos Exércitos, não é um Deus de desistência. Jeová, o Senhor dos Exércitos, não é um Deus de pessoas fracas, moles, desistentes, pessoas covardes, pessoas que dão vergonha porque não têm coragem de enfrentar o mal, de vencer o mal, de manter os princípios. Jeová não é essa pessoa. Quantas pessoas seguem o nome de Jeová, mas não têm o Espírito dele? Quantas pessoas têm o nome de Deus, mas não têm o Espírito de Deus? Quantas pessoas têm essa herança espiritual de serem parte do povo de Deus, mas não agem como um servo, uma serva de Deus, que é corajoso, que é cheio de ânimo, de coragem? Se tem que curar feridas, cure. Se tem que se livrar de uma herança de covardia, se livre. Mas você precisa restaurar sua posição, renovar sua atitude no reino de Deus. Por que as pessoas não conseguem ser corajosas? É porque lhes falta comunhão
e intimidade com aquele que nunca está com medo, com aquele que nunca volta atrás, aquele que nunca se defende, aquele que nunca foge, aquele que nunca cede às pressões e nunca se corrompe. Sabe, por falta dessa intimidade, as pessoas não conseguem operar no Espírito que Deus nos deu. Porque qual foi o Espírito que Deus nos deu? De poder, de amor e de moderação. Deixa eu dizer para você que o mundo espiritual, os demônios, eles conhecem tanto os covardes como os corajosos. Sabe, Satanás testa as pessoas. Ele sabe quem tem um espírito fraco, quem cede sob pressão. Ele conhece os covardes, quem é mole, quem é fraco de vontade, manipulável, sabe, influenciável, chantageável. Uma chantagemzinha e ele consegue mudar a pessoa. Sabe, tais pessoas pensam que conseguem se esconder. Tais pessoas, às vezes, elas estão no meio da igreja, caladas, silenciosas, elas sabem que elas são covardes, elas estão com medo, elas estão se escondendo, elas não têm coragem. Elas não sabem é que o diabo as conhece. Ele conhece os covardes, caladinhos, silenciosos, no meio dos corajosos, vendo os outros lutarem, vendo os outros batalharem, vendo os outros trabalharem, mas eles ficam ali caladinhos, pensando que ninguém os vê, mas os demônios os veem. Os demônios conhecem todo aquele que é mole, todo aquele que não fala, todo aquele que não enfrenta, todo aquele que não tem voz, todo aquele que nunca manda eles saírem. Os demônios conhecem as pessoas das quais eles nunca receberam uma ordem. Sai! Eles nunca receberam, nunca ouviram. Os demônios conhecem essas pessoas, mas eles também conhecem os corajosos. Os demônios conhecem os corajosos e avisam um para o outro: não mexe com aquele lá não. Se você mexer com ele, olha, é briga na hora, é paulada na hora. Se você entrar naquela casa, você sai de lá queimado por fogo. Olha, se você se meter no casamento daquele homem, daquela mulher ali, não se mete ali, porque se você entrar ali, você tem que entrar para valer, porque ali você vai ter guerra, porque aquele povo ali não é mole. Meu amigo, você pode ficar caladinho dentro da igreja, debaixo da covardia e do medo, mas o demônio te conhece. E no entanto, mesmo que você esteja no meio da multidão, sem levantar a sua voz, Satanás sabe que você é um corajoso. Ele sabe que se ele mexer com você, vai ter briga, e não é pouca, vai ter briga feia. E ele vai perder, porque ele conhece os guerreiros. Então deixa eu dizer para você, como é que se faz um guerreiro corajoso? E nesse ponto da mensagem, que eu estou indo para o final, eu quero levar você para 2 Samuel, aliás, 1 Samuel, capítulo 30, o versículo 6. Nesse lugar, Davi enfrentou um dos maiores desafios da sua vida. Foi um momento em que ele estava de viagem numa batalha. 3 dias depois, quando ele volta para a cidade tinha sido queimada, todas as mulheres tinham sido levadas cativas, os filhos. Eles não mataram ninguém, mas eles levaram todas as coisas, roubaram tudo e levaram todas as coisas. E aqui, nesse momento em que Davi está no momento mais difícil, angustiado, deixa eu dizer para você, grandes guerreiros passam por angústias, grandes guerreiros passam por momentos de medo. Pergunta a quem está acostumado a guerrear se eles não sentem medo às vezes. Passar por medo não faz de você um medroso. Passar por angústia não faz de você um deprimido, porque você tem um escape. Deixa eu mostrar para você a atitude de Davi em 1 Samuel 30, versículo 6. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Davi era guerreiro, mas ele se angustiou. O povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e suas filhas. Olha, deixa eu dizer para você isso aqui. Antes de falar da posição de Davi, o medo bate na porta de qualquer um. Sabe, a diferença é que os corajosos não abrem a porta para o medo. O medo está batendo na porta. O medo está batendo na porta. Eu olhei no visor da porta, eu estou vendo que não é o Espírito Santo. Eu estou vendo que não é o Senhor Jesus que está vindo. Eu estou vendo que não é Gabriel vindo me ajudar. Eu estou vendo que não é ninguém do céu. Eu estou sentindo uma presença maligna. Eu estou sentindo medo. Eu estou sentindo uma intimidação. O espírito que está do outro lado dessa porta não é de Deus. É um espírito maligno. Eu não vou abrir essa porta. E aqui está a diferença
dos corajosos para os covardes é esse: o medo bate na porta do covarde e bate na porta do corajoso também, mas o corajoso não abre essa porta. A diferença é essa: o corajoso não abre a porta para o medo, ele abre uma outra porta, ele tem uma outra porta para abrir. No versículo 6 diz assim: mas Davi se encorajou no Senhor seu Deus. Eu quero dizer algo para a igreja de Jesus, a quem eu estou pregando. Qualquer pessoa do mundo talvez teria o direito de se desencorajar, e muitas vezes eles são maior exemplo do que nós, porque tem pessoas lá fora que não têm o Espírito Santo, não têm a palavra de Deus, não têm a esperança e a fé que nós temos. Quer ver? Assista os filmes. Os filmes de Hollywood, os filmes, eles não são filmes de pessoas evangélicas, eles não estão agindo corajosamente, heroicamente, porque tem o Espírito Santo, não. Eles estão agindo porque escolheram ser corajosos. Isso é, você não precisa do Espírito Santo para agir com coragem. O ser humano ímpio, o ser humano que não tem Deus, quando ele é atacado por uma enfermidade, quando ele é atacado por uma perda, por uma tragédia, não é isso que a gente vê nos filmes de drama. As pessoas são atacadas por uma tragédia, mas o espírito dela se levanta e ela começa a agir com coragem. É um investigador, é uma pessoa que quer saber a verdade, e ela vai corajosamente, ela não teme, ela enfrenta todo tipo de atitude. Muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Agora, como que pode os filhos da luz, que além de ter o mesmo Espírito, podia ser corajoso, tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem o sangue de Jesus, tem os anjos para ajudar, e as pessoas estão se acovardando dentro da igreja? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque Davi se encorajou no Senhor. Lá nos filmes, as pessoas se encorajam numa garrafa de uísque, elas se encorajam numa cerveja, elas se encorajam num amigo, elas se encorajam em outras coisas. Você não vê nos filmes seculares as pessoas se encorajando em Deus. Mas presta atenção, Davi, e é para as pessoas para quem eu estou pregando essa noite, são os Davis, as Déboras de Deus, os Davis de Deus, os guerreiros de Deus. Eles têm uma porta para abrir. Quando vem o medo na porta, eles abrem a outra porta. É a porta do meu encorajamento com o Senhor. Versículo 7 diz que Davi chamou o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e disse: traze-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode, que era aquela coisa com a qual eles consultavam ao Senhor. Então consultou Davi ao Senhor, e dizendo: perseguirei eu esta tropa? Em outras palavras, você vai me animar? Você vai me encorajar? Você vai me dar força? Você vai comigo? Alcançarei essa tropa? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Quando o medo bateu na porta de Davi, Davi tinha uma outra porta aqui para abrir, a porta da intimidade com o Senhor, o general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que falou assim: se eu te mandar aí, vai, porque você vai recuperar tudo. Se eu te mandar lutar por esse casamento, vai, porque eu vou te dar a vitória. Se eu te mandar lutar contra essa doença, vai, porque ela vai desaparecer no caminho. Se eu te falar que o teu filho vai voltar, vai, porque eu vou te dar essa vitória. Tem uma outra porta que as pessoas têm que abrir. Eu não sei por que os crentes estão falhando em abrir a porta que Davi abriu quando ele estava desencorajado, quando ele estava angustiado. Sabe, você precisa abrir essa porta desse relacionamento de intimidade com Deus. Eu quero perguntar que tipo de relacionamento você tem com Deus. E aqui eu quero enfatizar a palavra tipo. Porque relacionamento os crentes têm, mas é um tipo que não funciona. Não funciona. As pessoas vivem desanimadas e desencorajadas. Que tipo é esse? Que tipo de relacionamento é esse que os guerreiros vivem se acovardando? I'm sorry, me desculpe, mas eu encontro gente covarde demais na igreja. Eu encontro espíritos covardes na igreja. Eu não estou pregando para o mundo, eu não estou pregando para pessoas que não têm o Espírito Santo, eu estou pregando para os guerreiros que têm uma unção de guerra e de coragem, mas eu os encontro acovardados. Que tipo de relacionamento é esse? Eu acho que é do tipo que você apenas chora e pede misericórdia. Sabe, se defende porque não sabe o que fazer,
porque nunca aprendeu a guerrear as guerras do Senhor. Esse é o tipo de relacionamento que muitos guerreiros têm com Deus. Outro tipo que eles têm é aquele tipo que ele nunca é fiel. E porque ele nunca é fiel, ele vive de consciência culpada. E porque ele vive de consciência culpada, ele não quer enfrentar o inimigo, porque o inimigo vai jogar na cara dele: você vive todo errado, sabe? Esse é um tipo de relacionamento que muitos guerreiros têm com Deus. É um relacionamento de infidelidade. Por isso que eles não entram em batalha. O outro tipo é do tipo que tem tanto tempo que aquela pessoa não fala com Deus, que ele tem até vergonha de correr para Deus no momento da guerra. Do tipo assim: tem tanto tempo que eu não oro, por que eu vou orar agora? Tem até vergonha de orar agora. Ei, não é esse tipo que eu estou falando que Davi tinha. Davi não tinha esse tipo de relacionamento. Eu vou te mostrar qual é o tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus, para ele abrir a porta da coragem na hora que a covardia bateu na porta. A covardia trouxe a angústia para Davi, a covardia trouxe a ameaça de assassinato, porque os homens estavam ameaçando de apedrejar Davi. Sabe, a covardia trouxe perda, trouxe aquele sentimento de solidão. Todos esses demônios bateram na porta, mas Davi abriu a outra porta, a porta do tipo do relacionamento que ele tinha com Deus. Não era do tipo que eu falei que apenas chora e pede misericórdia. Não era do tipo que eu falei que ele vivia de consciência culpada no relacionamento com Deus e agora não tinha autoridade para clamar. Não era do tipo também que tinha tanto tempo que Davi não falava com Deus, que agora ele vai falar com Deus e tem vergonha. Não era desse tipo. Qual era o tipo, pastor? Era o tipo do que está no Salmo 18, no versículo 1 e 2. Vou ler para você. Qual é o tipo do relacionamento que Davi vinha desenvolvendo com Deus? Que quando chegou a covardia na porta dele, quando a covardia bateu na porta dele, ele abriu essa porta aqui. Salmo 18, verso 1 e 2. Ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Davi tem tantas coisas para falar de Deus, porque em tempos de paz, Davi está desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Em tempos de paz, Deus é a força de Davi. Em tempos de paz, Deus é a rocha, é o libertador, é o rochedo, em quem me refugio, o escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Esse tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus, que na hora que o medo bate na porta, que a covardia bate na porta, que a angústia, que a solidão, que o assassinato, a ameaça de morte bate na porta, Davi tem uma porta para abrir, a porta do tipo do meu relacionamento com Deus. Sabe, por isso que Davi se encorajou no Senhor, que ele tinha esse tipo de relacionamento. Deixa eu dizer para você que eu posso falar para você o tipo do relacionamento que Deus tem comigo, o tipo do relacionamento que Deus tinha com Davi e o tipo do relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, que ele infelizmente não está podendo ter esse tipo de relacionamento. De que forma Deus quer se relacionar comigo? De que forma Deus quer estar presente comigo? De que forma Deus quer se manifestar em mim, para mim, através de mim? Às vezes a gente pensa só no tipo de relacionamento que nós queremos ter com Deus, mas eu quero saber o que tipo de relacionamento Deus quer ter com a gente. Como que Ele quer se manifestar? Como que Ele quer aparecer? O que Ele quer ser para nós? Está em Jeremias 20, verso 11. Esse é o relacionamento que Deus tem comigo. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Eu te pergunto, como é que eu poderia ser covarde? Eu te pergunto, como que eu poderia ser mole? Eu te pergunto, como que eu poderia ser desistente? Eu te pergunto, como que eu poderia ser fraco, submisso, correr de Jezabel, fugir de demônio, desistir, me esconder. Como que eu poderia agir assim tão covardemente? Quando o Senhor
está comigo como um guerreiro valente. Nem sempre eu estou com Ele dessa maneira. Nem sempre eu sou esse guerreiro valente que me apresenta, mas toda vez que Ele está comigo, quando Ele se manifesta em mim, quando Ele se relaciona comigo, quando Ele vem até mim, quando eu entro nesse tempo com Ele, quando eu fico nessa presença dEle, quando eu começo a conversar com Ele, quando eu vou me relacionar com Ele, sabe qual é a forma que Deus se relaciona comigo? Como um guerreiro valente. O Senhor está comigo como um guerreiro valente. Aleluia! Essa é a forma que Deus quer se manifestar. Essa é a forma preferida de Deus de estar comigo. Quando Ele vem para estar comigo, não é para fazer companhia à minha autopiedade. Deus nunca faz companhia com a minha autopiedade. Com pena de mim, estou sofrendo muito. Deus nunca me faz companhia, porque Ele não está comigo como autopiedoso. Deus também não está comigo como um covarde. Jamais. Isso seria uma afronta, isso seria uma afronta, um sacrilégio falar que Deus, quando eu estou covarde, Ele está comigo. Deus nunca me acompanha quando eu estou covarde, porque sempre que o Senhor está comigo, Ele está comigo como um guerreiro valente. Por causa disso, os meus inimigos tropeçarão e os meus perseguidores não prevalecerão. Eles cairão e ficarão confundidos e não alcançarão êxito, porque o meu relacionamento, a porta que eu abro é essa da vitória, da coragem. Quando eu estou acostumado a passar horas e horas com Ele, em tempos de paz, então quando a guerra chega, quando a tragédia chega, quando a doença chega, ou se a morte bater na porta, o Senhor sai comigo como um guerreiro valente para enfrentar o que quer que bateu na minha porta. Mas Ele só está comigo dessa maneira, porque nos tempos de paz nós estamos juntos. Nos tempos de paz nós estamos em comunhão. Nos tempos de paz nós estamos juntinhos. Nos tempos de paz nós estamos desfrutando um do outro. Ele desfruta da minha presença, eu desfruto da presença dele. Em tempos de paz a gente gasta horas e horas conversando. Em tempos de paz a gente fica namorando um ao outro, a gente fica se deliciando um com o outro. Em tempos de paz a gente fica numa comunhão tão profunda um com o outro, que ele fica murmurando o seu amor no meu ouvido, a sua presença, a sua alegria. Não estou enfrentando demônios, não estou enfrentando guerras, não estou enfrentando lutas, não estou enfrentando solidão, não estou enfrentando resistência de nenhum lado. E nesses tempos de paz, Ele comunica comigo o seu amor, e naquela comunhão Ele vai dizendo para mim: ah, como é bom estar contigo. Ele dizendo para mim: como é bom estar contigo, como é bom quando você vem, como é bom quando a gente conversa, como é bom quando a gente está junto e você tem esse prazer de gastar esse tempo comigo. E ele falando para mim: muito mais prazer eu tenho de gastar esse tempo com você. Olha, a gente é tão unido, a gente tem essa comunhão. Eu vou dizer para você, se algum dia qualquer inimigo tentar entrar nesse relacionamento entre eu e você, eu vou falar uma coisa: eu vou chegar aqui igual um guerreiro valente, vou repreender e vou expulsar todo inimigo que se tiver a coragem de enfrentar você, porque você tem esse prazer de ficar comigo, tempo de paz. Eu quero te perguntar como é que nós nos tornamos esse guerreiro corajoso? Quando nós nos tornamos esse guerreiro corajoso? É quando nós vencemos os pequenos leões e ursos que Davi venceu no privado, antes de enfrentar o grande gigante, que agora era um gigante público. Sabe qual é o gigante público? É a doença, quando ela aparece. É a morte, quando ela dá um alô. É a tragédia, quando ela vem publicamente. A afronta, quando ela vem publicamente. A dor, quando ela vem publicamente. Mas você está acostumado a vencer leões e ursos lá no privado. Então, quando Golias se apresenta, você tem armas para enfrentar Golias. É isso que aconteceu com Davi. O irmão de Davi falou assim: você deve voltar para casa e cuidar daquelas poucas ovelhas, em vez de tentar vir aqui enfrentar o gigante. Você está sendo muito arrogante. Sabe, eu gosto dessa palavra que o irmão de Davi falou: poucas ovelhas.
Porque Davi era um guerreiro corajoso que enfrentava leão e urso para defender apenas poucas ovelhas. Poucas ovelhas. Você poderia dizer, se fosse um exército grande de ovelhas, se fosse um rebanho grande de ovelhas, não é? Davi deveria fazer esse esforço, mas não, ele fazia esse esforço por poucas ovelhas. Deixa eu falar por que muitas pessoas não se tornam um guerreiro valente. É porque eles não defendem as poucas ovelhas que Deus colocou nas mãos deles. Deus deu poucas, mas é para defender. Deus deu pouco, mas é para você aprender a defender. Deus quer que você aprenda a defender o pouco que Ele te deu. Ele deu apenas uma esposa e alguns filhos para você defender, e você não defende no mundo espiritual. Ele te deu apenas um trabalho para você defender, te deu apenas um pequeno ministério para você defender, te deu apenas uma pequena situação que você faz, algo que você tem que proteger, mas você está esperando algo grande para poder se tornar um guerreiro. Não se torna guerreiro com coisas grandes. A gente se torna guerreiro defendendo poucas ovelhas. Foi assim que Davi se tornou um grande guerreiro. Quando ele matou o urso e ele matou o leão, ele estava defendendo umas poucas ovelhas. Quais são as poucas ovelhas que Deus deu para você defender hoje? Que você até despreza. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente não se torna guerreiro porque Deus nos deu um território pequenininho, e a gente, porque está insatisfeito com o território pequenininho, você não guerreia porque o território é pequeno. Deixa eu dizer para você, Deus dá grandes vitórias em territórios pequenos. Deus levanta grandes guerreiros em territórios pequenos. Deus faz gente corajosa em territórios pequenos, para depois Ele jogar essas pessoas na frente dos gigantes públicos que todo mundo conhece. Ninguém conhecia, ninguém ficou sabendo do leão e do urso que Davi enfrentou, mas todo mundo ficou sabendo do Golias, porque o Golias era um gigante público. Mas Deus não nos treina nos gigantes públicos, Ele nos treina no privado da nossa vida pessoal. Se eu morasse com você nos últimos 10 anos, na intimidade da vida, eu conheceria os leões e os ursos que te atacaram, e eu também conheceria você, porque eu veria como você lidou com eles. Se você aprendeu a ser guerreiro nas pequenas e grandes batalhas pessoais, batalhas privadas, é aí que a gente se torna um guerreiro. E foi aí que Deus fez Davi um guerreiro. Sabe, infelizmente muitos crentes, ao invés de ter uma experiência de vencer, eles têm a experiência contrária. A experiência é perder. Não se torna guerreiro perdendo coisas pequenas. Sabe, eu fico muito entristecido de encontrar na experiência pastoral, eu não estou falando de livros, eu estou falando da experiência prática. Os crentes estão acostumados a perder. As histórias são histórias de perdas, sabe? Perde as finanças, perde carro, perde trabalho, perde oportunidade, perde a esperança, perde o ânimo. Estava com fé, 3 meses depois perdeu a fé. Estava com ânimo, 3 meses depois perdeu o ânimo. Começou a oração, 1 mês depois perdeu a oração. Os crentes, eles têm muita experiência em perder, e isso os treina a ser covardes. Porque quando você está acostumado a perder, quando você está experiente em perder, você não se torna um guerreiro. Deixa eu dizer para você, Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo, isso é, do justo, daquele que é guerreiro, daquele que é corajoso, a vereda do justo é como a luz da manhã. Quando vai amanhecendo, vai se tornando mais e mais amanhecer, até ser dia perfeito. Deixa eu dizer para você, eu lembrei de uma música que era cantada na igreja há 30, 40 anos atrás. E a música, ela terminava dizendo assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Aí a outra parte falava assim: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Essa música é totalmente antibíblica. Deus não fez a vida cristã para você ficar tropeça aqui, cai acolá. Mas essa também não é só antibíblica, é a mentalidade de muitos cristãos. É a mentalidade de muita gente, é a experiência de muita gente. Eu vivo tropeçando e levantando, caindo e levantando,
caindo e levantando. Não é assim que se faz um guerreiro. Não é assim que se faz um guerreiro. Levanta aqui, cai acolá, ganha aqui, perde ali. Sabe? Não é assim. Começa e para. Não é assim. Não é assim. O guerreiro se faz coletando pequenas vitórias diárias. Ele se acostuma a vencer. Ele se acostuma a colecionar vitórias. Ele se acostuma a matar pequenos leões, matar, destruir pequenos ursos. Ele sobe cada vez mais. Ele é treinado a derrubar um gigante por dia, um leão por dia. E ele vai derrubando, e ele vai derrubando, e ele vai derrubando, e vai colecionando vitórias. É assim que se faz um guerreiro. Pare de perder. Pare de perder batalhas pequenas. Toda batalha pequena que você perde, treina você num covarde. Não perca, não menospreze as batalhas pequenas que você tem perdido. Tem gente que não se importa de perder batalhas pequenas. Tem gente que acha que só deveria vencer batalhas grandes. Deixa eu perder as pequenas. Deixa eu te falar, é as pequenas que vai fazer você vencer as grandes. Então eu quero terminar essa palavra dizendo rapidamente sobre o que é ser corajoso. Como é ser corajoso? Ser corajoso, em primeiro lugar, primeira coisa é fortalecer-se no Senhor. Efésios 6:10. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu dizer para você, saber atender a porta quando o medo estiver batendo, é porque você soube se fortalecer no Senhor. Sabe, saber se fortalecer no Senhor é a primeira coisa que um guerreiro faz. Ninguém se torna guerreiro por si. Ninguém é corajoso por si. As pessoas se tornam corajosas porque elas aprenderam a puxar força do Senhor, a receber força do Senhor, a ser corajosos no Senhor. Sabe, quando o medo bater na porta, a segunda coisa é que você precisa saber atender a porta. O medo bate na porta muitas vezes, o medo bate na porta quase todo dia, mas alguém tem que aprender a abrir a porta, aprender a atender a porta. Você precisa dizer: não negocio com você, Deus não me deu você. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, e se o espírito de temor chegou, não foi enviado por Deus, então você pode mandar ele embora. Eu te mando embora porque não foi Deus que mandou você. Eu não te recebo porque não foi Deus que mandou você. O Espírito que Deus me deu foi de poder, de amor e moderação. O poder está aí, se tiver pode entrar. O amor está aí, se tiver pode entrar. A moderação está aí, se tiver pode entrar. Mas o medo não pode, porque não foi Deus que mandou. Então aprenda a atender a porta. Terceira coisa, aprenda a proteger o que Deus lhe deu, o pouco que Deus lhe deu. Pare com as perdas. As perdas nos treinam na covardia. Você tem que dizer para o diabo: você quer roubar um pouquinho de mim? Você vai roubar de outro. Porque de mim você não vai roubar nem um pouquinho. Você não vai roubar nem 1 milímetro. Tem crentes que estão acostumados a perder coisas pequenas. Diga não, é assim que se torna um guerreiro. Em quarto lugar, você precisa repreender o inimigo em voz alta. Sabe, quando você sente a presença dele no ar, quantos crentes estão acostumados, irmãos, o inimigo se aproxima, ele não sabe o que dizer, ele não sabe o que fazer. Você tem que abrir a boca e repreender. Deixa eu dizer, em quinto lugar, você precisa aprender a ter coragem para não se ofender. Irmãos, não faz sentido um guerreiro que se ofende, se ofende, se ofende. Sabe, você não é corajoso quando você pede perdão porque você falou um monte de besteira por ter se ofendido. Isso não é coragem. Coragem é você não se ofender, para você não ter que pedir perdão. Sabe, isso é que é coragem. Sabe de que outra maneira se faz um guerreiro? É quando você nunca desiste. É quando você nunca desiste. Sabe, você faz a mesma coisa ano após ano e você não desiste. Você não volta atrás. Você está lá, você nunca larga a mão do arado, porque você não quer que o seu espírito seja treinado na covardia. Eu estou pregando àqueles que receberam uma unção de guerra. Estou declarando: seja corajoso, seja corajoso. Eu quero dizer que ser corajoso é parar de chorar. Algumas pessoas precisam parar de chorar, parar de reclamar, parar de sentir pena de si mesmo. Pare com isso, pare de chorar o leite derramado, como se fala. Não se faz guerreiro chorando. Se faz guerreiro cerrando os dentes, amarrando a armadura e voltando para a guerra.
Pare de fugir. Não se faz guerreiro fugindo, se escondendo, adiando coisas que você tem que enfrentar. Pare de justificar a preguiça. Pare de justificar o medo. Aprenda a enfrentar. É assim que é ser corajoso. Outra coisa, não deixe relacionamentos quebrados para trás. Isso é coisa de covarde. Gente que não tem coragem de ir lá e consertar o que ficou errado. Não tem coragem de ir lá e pedir perdão pelo que fez de errado. Não tem coragem de ir lá e consertar as coisas. Não deixe relacionamentos quebrados para trás. Pessoas corajosas não deixam relacionamentos quebrados para trás. Elas têm coragem para se humilhar. Elas têm coragem para consertar. Elas não saem de uma cidade. Elas não saem de uma igreja. Elas não saem de um trabalho. Elas não saem de uma casa sem deixar as portas abertas. Elas resolvem as coisas porque elas são corajosas. São os covardes que saem sem resolver. São os covardes que saem sem falar. Covarde nem avisa que está saindo. Covarde nem dá notícia. Quando você procura por ele, ele já sumiu. Ele já está em outro lugar. Já está em outra igreja. Já está em outra cidade. Já está em outra casa. Já está em outro trabalho. Ele nem dá satisfação porque ele é covarde. Ele não tem coragem de dar satisfação. Outra coisa, diga a verdade. Corajoso diz a verdade. Corajoso, sabe, irmãos, eu estou cansado de ver as pessoas dizerem: eu não posso falar porque ela vai se magoar, eu estou com medo de falar porque ele não vai entender. Isso é coisa de covarde. As pessoas têm que acreditar na verdade. Você foi feito para andar na verdade, você foi feito para falar a verdade. Se você tem o Espírito de Cristo, é um Espírito que te dá coragem para falar a verdade. Então pare de pensar no que os outros vão falar, pare de pensar na covardia e fale a verdade. Fale em amor, mas fale a verdade. Em último lugar, deixa eu dizer para você, ser corajoso é fazer o que você já sabe que tem que fazer e nunca teve coragem. Ser corajoso é parar de falar e agir. Ser corajoso é parar de pensar e fazer, é parar de dar desculpas e mostrar para o mundo que aqui tem mais um corajoso e que você não vai se juntar ao número dos covardes, porque já tem gente demais fugindo, já tem gente demais se desculpando, já tem gente demais se justificando na preguiça, se justificando na fraqueza. Eu não vou ser mais um. Quero te abençoar nessa noite. Quero te abençoar com a unção que está sobre mim. É uma unção de coragem. E eu não me tornei corajoso por mim. Eu só me tornei corajoso por causa da presença, por causa da comunhão e da intimidade. Ninguém é corajoso por si mesmo. Ninguém é corajoso porque nasceu corajoso ou porque se tornou corajoso. Você é corajoso porque você teve intimidade com Deus, porque você passou tempo com Ele. Ele arranca toda a raiz de covardia de qualquer homem e mulher. Eu te abençoo nessa noite. Com a coragem que está sobre a minha cabeça, com o ânimo que está sobre a minha cabeça, eu quero pedir perdão a Deus junto com você por todas as atitudes de covardia. Eu quero que você ore comigo antes de terminar o vídeo. Eu quero que você ore no seu carro, na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo. Peça perdão a Deus junto comigo agora. Diga: Senhor, quantas vezes eu tenho sido covarde. Eu sou corajoso, Senhor, eu sou corajosa, eu tenho essa unção de guerra em mim, mas quantas vezes eu fechei a boca, quantas vezes eu não falei a verdade, quantas vezes eu não fiz o que era para fazer, quantas vezes eu fugi do que era para fazer, quantas vezes eu adiei, eu agi como covarde. Senhor, o inimigo me convenceu a ser covarde e ele transformou um guerreiro, uma guerreira em um covarde, e eu quero me arrepender diante do Senhor. Senhor, confesse comigo a Deus nessa hora. Pai, nós te confessamos toda covardia. Pai, nós te pedimos perdão, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas quantas vezes nós operamos nesse espírito. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas quantas vezes nós operamos no medo, porque nós deixamos o diabo falar conosco. Quando o medo bate a porta, nós mandamos ele entrar. Senhor, nós pedimos perdão por toda essa glória que está sobre nós, toda essa autoridade que está sobre nós, todos esses anjos, milhares de anjos, milhares de anjos, milhares de anjos, exércitos e exércitos com a espada desembanhada para lutar conosco e a gente se acovardando. Senhor, nós pedimos perdão por todo o medo do inimigo, por todo o medo das pessoas, por todo o medo de nós mesmos. Senhor, nós pedimos perdão por toda a covardia e nós expulsamos a covardia do nosso sistema. Eu reclamo o sangue de Jesus agora para destruir, para acabar
toda a covardia do nosso sistema, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que mãos se levantem agora, mãos se levantem com coragem, mãos se levantem agora para ser fortalecidas pelo Senhor, para agarrar as armas e ser corajosos. Eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Ser corajoso, ser corajosa, recebe esta unção, opera nela, levanta nela e manda a covardia embora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.